E no nosso vídeo de hoje, o tema é entrevista com a host family. O que esperar e como se preparar. Vamos lá? Hello, dear! Bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Karina, eu fui au pair de 2007 a 2009 e hoje ajudo você que também tem o sonho de ir para os Estados Unidos como au pair. Dear, como eu já disse, hoje vamos falar sobre um momento super importante para quem quer ser au pair, a entrevista com a host family. Eu vou te explicar como funciona, o que as famílias avaliam e como se preparar para este bate-papo. Então, já dê o seu like aí, se inscreva no nosso canal e bora lá! Então, vamos lá! Como a entrevista funciona? A entrevista com a host family, dear, geralmente acontece pelas videochamadas, né? Elas podem escolher aí qualquer plataforma. Normalmente, a conversa dura entre 30 minutos, 1 hora, pode variar muito dependendo da conversa, de como tá. Eu já tive alunas que tiveram a entrevista em 5 minutos. Dear, isso não é um bom sinal. Quer dizer que a conversa não desenrolou, então que aquela família não vai ser para você. Porque a primeira call, dear, ela é muito importante. Sabe aquele ditado, a primeira impressão é a que fica? Se a primeira call não for muito successful, né? Se ela não tiver muito sucesso, geralmente a gente não consegue marcar uma segunda, a não ser que teve problemas no áudio, esse tipo de coisa, na internet, aí não conta. Mas se a entrevista não rolou, ficou aquela coisa truncada e durou, sei lá, uns 5 minutos, 10 minutos no máximo, aí já é assim um sinal de que realmente vocês não se conectaram. Uma entrevista boa dura aí em torno de 20 minutos, 30, 1 hora é quando assim, nossa, eles te amaram, né? Porque americano é muito prático, dear. Para uma entrevista durar 1 hora, um bate-papo durar 1 hora é porque realmente eles estão muito conectados com você, querem te conhecer melhor e estão te considerando para ser au pair deles. Geralmente, a estrutura da entrevista funciona, né? A entrevista geralmente segue um formato padrão, mas cada família pode ter o seu próprio jeito, né, dear, de conduzir essa conversa. Aqui está, assim, um detalhamento do que você pode esperar. Então, primeiro tem uma apresentação. A família geralmente começa se apresentando, falando sobre quem são, onde moram e contando um pouco sobre os seus filhos. Isso também vai ter no perfil deles, então é bom você dar uma estudada, uma lida no perfil para já saber esse vocabulário de antemão e assim você não vai ficar tão perdida na entrevista. Eles podem perguntar algo como: Can you tell us a little bit about yourself? E aí você conta um pouco sobre você. Prepare, dear, uma resposta objetiva, mencionando o seu nome, idade, a cidade que você mora, um pouco sobre a sua experiência com as crianças e hobbies. E também fale um pouco da sua família. Então, falar sobre você, você não precisa se estender muito aqui. Perguntas sobre a sua experiência com crianças. Esse é um outro tópico que é super importante. As famílias querem entender como você interage com crianças e quais são as suas habilidades. Uma pergunta muito comum que eles fazem é: What kind of experience do you have with children? Então, que tipo de experiência você tem com criança? Ou, Have you ever taken care of different ages? Você já cuidou de crianças de diferentes idades? Elas também podem perguntar: What activities do you enjoy doing with kids? Quais atividades você gosta de fazer com crianças? Então, eles gostam muito de fazer esse tipo de pergunta. Dê exemplos concretos, dear, das atividades que você já realizou,
como ajudar na lição de casa, por exemplo, brincadeiras educativas ou cuidar da rotina diária. E quando você falar das suas experiências com crianças, você seja detalhista. Fala do nome das kids que você cuidou aqui no Brasil, da sua schedule, das atividades que fazia. Quando ela perguntar dos seus hobbies, você também fale coisas, tia, que tenha a ver com o programa. Você pode falar que I like to read, I like to study English, sei lá, coisas que não tem muito a ver com o programa, mas fale também coisas que têm a ver com o programa. Por exemplo, I like cooking, I love to try different food in the kitchen, I like to play outdoors, I like to be active, I like to walk, porque são coisas que você pode fazer com as crianças também. I like drawing. Não seja nessa hora, não seja tão egocêntrica. Você não pense só nos seus hobbies, no que você gosta de fazer. I like to go to the gym. É isso, claro, você pode falar, dear, mas eu sempre digo para as minhas alunas, não é só isso. Inclua hobbies que façam parte do programa. Outra pergunta que eles fazem bastante é sobre a nossa rotina e a nossa personalidade. Então a família quer saber como você é como pessoa, qual é a sua personalidade e o estilo de vida. Porque eles querem saber se vai dar um match com o estilo de vida deles. Então perguntas como What do you like to do in your free time? Como você gosta de passar o tempo livre? How would you describe your personality? Como você descreveria a sua personalidade? Do you consider yourself an independent person? Você se considera uma pessoa independente? Então, tudo isso mostra quem você é. Então, dear, mostre que você é responsável, flexível e aberta a novas experiências, porque no final é isso, esse tipo de pessoa que eles estão procurando, uma pessoa que vai se adaptar mais facilmente. Uma pessoa que é flexível se adapta às coisas mais facilmente. Um outro tópico também da entrevista, dear, são expectativas da família. Aqui a família vai explicar as regras e a rotina da casa, além das expectativas sobre funções, as suas futuras funções como au pair. Então, algumas perguntas do tipo: What are you comfortable doing as part of your responsibilities? Então, com quais responsabilidades você se sente confortável? Are you okay with light household chores related to children? Então, você está ok com pequenas tarefas domésticas relacionadas às crianças? Então, se tiver relacionada às crianças, ok, né, dear? Light household, então pequenas tarefas domésticas, tudo que for relacionado a crianças, ok para nós. O que não for relacionado, você fala que não, que você, no, I'm not comfortable with the vacuum, the living room. Por exemplo, né? Não, eu não fico confortável em passar aspirador na sala. It's not my responsibility. Não é minha responsabilidade. Seja firme desde a primeira call, dear, porque depois as coisas se tornam diferentes. Hoje mesmo eu falei isso para minha aluna. Coloque os pingos nos is, porque quando a gente chega lá, geralmente muita coisa muda. Então, já seja strict, né? Seja direta ao ponto desde a primeira call. Porque eles também são muito diretos, viu, dear? Outra pergunta é: How do you feel about driving the kids to school and activities? Então, como você se sente sobre dirigir para levar as crianças para a escola e atividades? Então aqui, dear, seja honesta sobre o que você se sente confortável em fazer e também demonstre um pouco de flexibilidade. E aí, dear, vai chegar o momento em que você vai fazer as perguntas. Então, essa é a sua chance de conhecer melhor a família e garantir que a experiência seja positiva para ambos, porque o intercâmbio também é seu. Algumas perguntas que você pode fazer é:
What does a typical day look like for the children? Então, como que é um dia típico para as crianças? E aí, nessa questão, você vai entender como vai ser a sua schedule, quando você vai começar a trabalhar, que horas você vai sair. Então, você vai ter uma noção de como o seu dia vai ser. What do you usually do as a family in your free time? O que vocês costumam fazer juntos no tempo livre? Isso também vai ter uma ideia de quando é o tempo livre, se você vai ter o seu fim de semana off, né? Então é uma maneira indireta de perguntar: Do I have weekends off? Né? Eu vou ter final de semana off? Aqui é uma pergunta implícita, sabe? Uma pergunta disfarçada. Outra pergunta que você pode fazer é: How do you handle discipline with the kids? Então, como vocês lidam com a disciplina das crianças? E aí você vê se você também tem o mesmo estilo de disciplina. Fazer perguntas mostra interesse e ajuda a evitar surpresas no futuro, hein, dear? E por fim, no fim da entrevista, a família pode perguntar sobre a sua disponibilidade para começar e discutir os próximos passos. Então, eles podem fazer perguntas como: When would you be available to start? Então, quando você estaria disponível para começar? Do you have any concerns about the program or living with a host family? Você tem alguma preocupação sobre o programa ou sobre como morar com uma família? Aqui a dica é: pense sobre essas perguntas antes de você entrar na call. Já tenha alguma resposta aí esquematizada para esse tipo de pergunta, para você não ficar tão perdida na hora. E aí, para finalizar a call, finalize a entrevista sendo grata, agradeça o tempo da família e reforçando o seu interesse. Você pode falar assim: Thank you so much for your time. I really enjoyed talking to you and learning more about your family. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Eu gostei muito de conversar e conhecer melhor a sua família. Isso é mais ou menos a estrutura da entrevista. Então, agora eu quero conversar com você sobre como você pode se apresentar de forma mais confiante. Então, o inglês, às vezes, nos deixa assim numa posição de medo, não é mesmo? Mas a gente precisa entrar de forma confiante, porque, como eu disse, a primeira impressão é essencial. Então aqui, dear, vão algumas dicas para você se apresentar bem. Então, primeiramente, a postura e o tom de voz. Então, mantenha o contato visual, sorria, fale de maneira clara e objetiva. E um roteiro básico de apresentação é seu nome, idade, de onde você é, sua experiência com crianças, seja como babá, professora, voluntário, irmão mais novos, os seus hobbies e interesses pessoais. Então, demonstre aqui, na parte da confiança, entusiasmo, flexibilidade, mostre que você está empolgada e disposta a se adaptar no programa. Treine, dear, antes da entrevista. Então, você pega esses tópicos, formula uma resposta para você e treine. Se possível, se grave falando, peça para um amigo praticar com você, manda para mim um áudio perguntando: teacher, minha pronúncia tá boa? Você treina, treina, treina. Outra coisa é: cuide da sua aparência e da aparência do ambiente. Então, escolha um lugar que seja silencioso, iluminado, vista-se adequadamente, dear, nada de muito decote, para você ter uma boa conexão com a família e causar uma boa primeira impressão. Por quê? O que as famílias avaliam em uma au pair, dear? As famílias, elas não buscam apenas alguém para cuidar dos filhos, mas alguém que combine com o estilo de vida delas. Então, aqui estão alguns pontos principais que elas observam. Então, primeiro de tudo, a experiência, claro, né? Então, que tipo de experiência você já teve, como cuidar de bebês ou crianças maiores,
Como eu já falei antes, seja detalhista aqui na sua experiência. Também elas buscam a sua personalidade, elas querem ver se você tem paciência, maturidade, proatividade e comunicação. Essas habilidades são muito valorizadas, dear. Elas também podem perguntar sobre outras habilidades, como saber dirigir, cozinhar, ajudar na homework, que são coisas que a au pair tem que fazer. Outra coisa que elas querem saber, que elas querem de você é o interesse na cultura e na adaptação, dear. A família quer saber se você realmente está aberta para viver essa experiência, se você tem essa capacidade de viver essa experiência. Uma pessoa que chega lá muito assim, muito com medo, não passa a confiança de que você vai aguentar o tranco por um ano, porque, dear, ser au pair não é ruim, mas também não são flores, dear. Então, nós temos que ter o pé no chão. Eu sempre falo para as minhas alunas, pé no chão, dear, pé no chão. Não vai ser, wow, I'm going to travel the whole US, né? Vou viajar todos os Estados Unidos, vou viajar com família, não sei, vou ter uma casa com piscina, vou ter um carro, vou fazer amigos. Você vai ter tudo isso, mas você também vai ter aqueles dias que você vai trabalhar 10 horas por dia, que o seu cabelo vai estar desse tamanho, todo enrolado, igual as americanas fazem, e tudo que você vai querer no final desse dia estressante, que a sua kid não parou de chorar, tudo que você vai querer é tomar um banho, colocar o seu pijama, a sua série e desligar. O programa Au Pair é muito isso, é uma roller coaster, eu falo, né? É uma montanha russa de sentimentos, dear. Então, uma hora você tá lá up, outra hora down, e é assim. Não se preocupe, é assim mesmo que acontece. Por fim, a família também quer saber se você tem capacidade de resolver problemas. Então, como você lidaria com desafios e situações inesperadas? Por exemplo, elas podem te perguntar: How would you handle a disagreement with the kids? Então, como você lidaria com o desentendimento das crianças? E aí você pode sempre falar: I would talk, I would try to communicate, I would make them share. Então, falaria, comunicaria com elas, pediria para elas dividir o toy, se for o caso, né? Enfim. Então, é sempre a conversa, no final das contas. Então, antes de encerrar, eu quero deixar aqui algumas dicas extras. Faça perguntas. Isso mostra que você está interessada e ajuda a evitar surpresas no futuro, como eu falei antes. Segunda dica, dear, seja específica. Ao invés de você falar I like kids, que é muito genérico, seja mais específica. Fale das suas experiências concretas. E seja autêntica. Não diga o que você acha que a família quer ouvir, mas sim o que realmente combina com você. Porque aí a chance de dar um match mais assertivo, de você ter um ano maravilhoso, com uma família que realmente é o seu estilo de vida, é melhor. É melhor não agradar muito nas calls, é claro. É uma entrevista de emprego, a gente não vai falar, eu quero ir para os Estados Unidos porque eu quero viajar e quero estudar o inglês e não gosto de criança. Claro que não, né, dear? Então, a gente tem que falar o que a família precisa, que faz parte do programa, mas não somente falar por agradar. Se a pessoa fala, we like kayaking, por exemplo, a gente ama andar de caiaque. E você fala assim, me too. E aí você nunca andou, dear, você só falou isso para agradar a família. Não é o caminho. Fale, né? Eu nunca fiz, não sei, não sou muito da adventure, não sou muito aventurosa. Eu falei isso, eu falava muito isso nas minhas entrevistas, porque americano, dear, eles são muito ativos. E eles gostam de fazer hiking, kayaking, walking, não sei o quê. E eu falei com várias famílias que gostavam dessas coisas e eu sempre fui muito realista.
Não, I'm more of a urban girl, né? Eu sou mais urbana. I like going to the mall. I like watching a movie. Então eu sempre falava, não, eu sou mais urbana, eu gosto de ir pro shopping, eu gosto de assistir um filme no cinema. Então eu nunca menti para me adequar ao estilo de vida da família. Por quê? Se o estilo de vida é muito diferente, dear, lá na frente, chegando lá, você vai ter problemas, ok? Então, seja fiel com você e com a família. E aí, gostou das dicas? Agora você está muito mais preparada para a sua entrevista, não é mesmo? Então, se você tiver alguma dúvida, comenta aqui abaixo que eu respondo, dear. E não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Beijo!